Está no ar o canal HAMTV, o canal da família cristã. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez aqui no canal HAMTV para nós dar continuidade ao programa A Palavra do Mestre. Muito bem, meus amados irmãos e meus ouvintes, primeiramente eu quero agradecer a Deus e segundo as pessoas que assistem meus vídeos, que se inscreveram aqui no meu canal HAMTV. Que Deus abençoe cada um de vocês. E o meu propósito, meu irmão, meus amigos, é de ensinar a verdade para as pessoas da forma que a Bíblia ensina e aquilo que foi revelado pelo sétimo anjo William Marlon Branham. Muito bem, hoje nós temos um assunto, e eu sempre digo que esse assunto não é um assunto que eu estou acostumado a falar. Eu sempre falo ele de uma forma indireta. Mas hoje eu quero falar ele de uma forma direta, porque precisamos saber disso. E as pessoas perguntam sobre esse assunto. E hoje eu quero falar sobre a doutrina da Trindade. A Trindade é o meu assunto de hoje do programa A Palavra do Mestre aqui no canal HAMTV. Nós sabemos, meus irmãos, que no decorrer das eras, no decorrer dos tempos, surgiu várias doutrinas. E surgiu 3 doutrinas fundamentais. E essas doutrinas que foi criada foram para explicar sobre Deus. No decorrer das eras, isso foi durante os concílios que teve. E o primeiro concílio, no ano 325, se eu não estiver equivocado, e o ano 381, foi discutido sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eles eram? Quem são esses? Então se surgiu 3 doutrinas. A doutrina unicista, a doutrina dualista e a doutrina da Trindade. E é nessa doutrina da Trindade que eu quero falar para vocês hoje, aqui no programa A Palavra do Mestre. Bom, nós sabemos que existem muitos pregadores no Brasil e no mundo que falam e pregam contra a doutrina da Trindade. Mas hoje eu quero ser direto e correto naquilo que eu vou falar. Primeiro, eu quero dizer para vocês, meus amigos, irmãos e ouvintes, que eu creio na doutrina da Trindade. Apesar, escute só, preste bem atenção no que eu quero mostrar para vocês. Apesar que a palavra Trindade não está na Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Mas a Trindade é um ensinamento correto. A palavra não está na Bíblia, mas o ensinamento está na Bíblia. Agora, o que eu sempre falo nos meus vídeos e sempre prego contra é a forma que a doutrina da Trindade é ensinada pelos pregadores. Aí que está o problema. É a maneira deles ensinar que está errado. Mas a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica e o sétimo anjo, o profeta de Deus, William Branham, veio e mostrou a forma correta da doutrina da Trindade. Agora, espere e escute só o que eu quero dizer. Eu acredito que alguns irmãos da mensagem, e eu creio que alguns irmãos da mensagem vão assistir esse meu vídeo, vão dizer, irmão Jailson, o senhor está crendo na doutrina da Trindade? Claro. O que eu não creio é a forma que é ensinado. Aí está errado. Mas o profeta de Deus, William Branham, veio e trouxe a forma correta da doutrina da Trindade. E eu quero mostrar aqui, meus irmãos, duas maneiras que torna a doutrina da Trindade uma doutrina errada. Preste bem atenção. Eu vou mostrar duas maneiras
que torna a doutrina da Trindade errada. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que, como muitas pessoas creem na doutrina da Trindade, de uma forma equivocada, porque eles aprenderam assim como eu também tinha aprendido quando eu vivia nas denominações, mas graças a Deus, depois que eu conheci a mensagem do profeta de Deus, William Branham, ele me ensinou a forma correta da doutrina da Trindade. Então, eu vou mostrar para vocês as duas maneiras que torna a doutrina da Trindade errada. A mesma coisa, meu irmão, como o inferno, a doutrina do inferno. A maneira que as igrejas pregam a doutrina do inferno está errado. Está totalmente, completamente errado a maneira que as igrejas pregam sobre a doutrina do inferno. Mas existe o inferno. A Bíblia ensina que existe o inferno. Mas a maneira que é ensinado pelas religiões e pelas denominações está errado. Mesma coisa é a doutrina da Trindade. Existe a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é a doutrina correta. Mas a forma que as denominações, que as religiões ensinam, está errado. Mas Deus enviou um profeta e esse profeta explicou a forma correta. Mas antes disso, vamos ler as Escrituras. Eu quero abrir a Bíblia na primeira carta de João. É onde nós vamos começar. A primeira carta de João. Vamos começar no capítulo 1. E eu quero que você preste bem atenção às palavras da Bíblia. Aqui no capítulo 1 da primeira carta de João, versículo 3. Veja o que a Bíblia diz. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Porque a vida... Eu quero começar aqui no versículo 2 logo. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora veja aqui o versículo 3. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o seu Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Isso aqui que nós lemos é o capítulo 1, versículo 3 da primeira carta de João. Deixa eu repetir novamente esse versículo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Agora, aqui no capítulo 2 da primeira carta de João, versículo, preste bem atenção, capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 21 até o 24, veja o que a palavra de Deus fala. Não vos escrevi porque não soubeste a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. O que é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanecer em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém? Essas são as escrituras iniciais do nosso programa. E como eu falei, o meu assunto vai ser sobre a Trindade. Agora, eu quero dizer para vocês, meu irmão, meus amigos, que no céu, não existe 3 tronos. Porque eu falei para vocês que eu não sou acostumado a falar sobre esse assunto. Eu sempre falo, não na forma direta, mas sempre indiretamente. Eu não creio numa trindade de 3 pessoas. Não, isso eu não creio. Eu creio na Trindade, porque é um ensinamento verdadeiro e o profeta de Deus, William Branham, veio e restaurou esse ensinamento. Mas da forma que as religiões, que o catolicismo, o protestantismo e as outras igrejas ensinam sobre a Trindade, está errado. Porque dizer que são 3, então está equivocado. Porque no céu só existe um só trono. Isso é Bíblia. E vou mostrar para vocês na Escritura
que existe apenas um só trono no céu. Então não existe 3 pessoas na Trindade. Não, isso foi criado pela Igreja Católica. E as filhas da Igreja Católica, meu irmão, e preste bem atenção. Eu não quero dizer isso como sacrilégio, não quero ofender ninguém, mas eu quero dizer isso como uma verdade. Toda a igreja evangélica, seja ela batista, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Presbiteriana, Adventista, Deus e Amor, Congregacional, Testemunho de Jeová, etc, etc, etc. Cada igreja dessa, todas elas são filhas da Igreja Católica. Porque, veja só, a primeira igreja evangélica a surgir no mundo foi a Igreja Luterana. E de onde veio a Igreja Luterana? Veio do catolicismo. Porque a Igreja Católica, meu irmão, meu amigo ouvinte, foi a primeira denominação a surgir no mundo. E no ano 1517, a Igreja Católica deu à luz a primeira filha dela, que foi a Igreja Luterana. E depois aí veio o Batista, veio o Congregacional, e veio isso, e saiu todas as igrejas evangélicas no mundo. Todas elas são filhas da Igreja Católica. Olha, preste bem atenção. Por que você saiu da Igreja Católica? Isso não quer dizer que você deixou de ser católico. Você continua católico. Você apenas deixou a mãe para ficar com a filha. Mas você é católico. E você segue o mesmo ensinamento da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica foi ela que criou uma trindade de 3 pessoas. Não foi a Bíblia. A Bíblia não criou uma trindade de 3 pessoas, não. A Bíblia não criou. Mas a Igreja Católica criou uma trindade de 3 pessoas. É isso. Está errado. E eu vou mostrar na Bíblia, aqui na Palavra de Deus, que só tem um trono no céu. Vamos para a Escritura. Aqui, preste bem atenção. Eu quero ler apenas 2 escrituras, mas eu tenho várias escrituras aqui para mostrar para vocês que no céu só tem um trono, não 3. Só tem um. Eu primeiro quero ler aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas é um livro da Bíblia, do Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 18 e o versículo 18 de 2 Crônicas. Vejam o que aqui a Bíblia fala sobre isso. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18, para mostrar que no céu não tem 3 tronos. Só tem um trono. Um trono. Capítulo 18, versículo 18 de 2 Crônicas. Diz aqui a palavra de Deus. Preste bem atenção. Veja só o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. E disse mais. Deixa eu voltar aqui mais uma vez para você entender. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18. E disse mais. Pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. Essa visão que teve foi Micaías. Ele disse que viu o Senhor assentado no seu trono. Mas cadê o segundo trono? Cadê o terceiro trono? Agora, deixa eu ler outra escritura, lá no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse dá um detalhe bem interessante sobre isso. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Veja só o que é que a Bíblia diz. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvirá falar comigo e disse, sube aqui e mostra-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Versículo 2. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, tanto Micaías, no capítulo 18, versículo 18 de 2 Crônicas, como João Evangelista, aqui no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 e 2, eles veem o mesmo trono. E um assentado sobre o trono. Agora, também que você for ler, eu quero mostrar uma escritura aqui para vocês, no livro de Salmos 45, versículo 6, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, no livro de Ezequiel, capítulo 1,
versículo 26, e no capítulo 10, versículo 1, que você for ler essas escrituras, você vai ver que lá no céu só tem um trono. Não 3 tronos, mas um trono. Então, essa doutrina da trindade de 3 pessoas está totalmente e completamente errada. Hein? Mas você diz, mas irmão Jailson, sim. Eu creio na doutrina da trindade. Ela é bíblica. E o profeta de Deus, William Branham, veio e restaurou essa doutrina. Por quê? Porque os que vieram antes de William Branham, eles ensinaram a doutrina errada. Eles ensinaram uma doutrina equivocada. Mas o sétimo anjo veio para corrigir todos os erros doutrinários que foi deixado durante 2000 anos. Os homens não conseguiram ver a doutrina correta, assim como a doutrina do inferno, a doutrina da predestinação, a doutrina do arrebatamento e a doutrina da trindade. Eles pregaram, mas não de uma forma correta. Mas quando o sétimo anjo veio, ele veio e trouxe a doutrina da forma correta, porque Deus o revelou. Então, se uma doutrina de 3 pessoas não existe, está totalmente errado. Mas eu quero te mostrar aqui, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus e com aquilo que foi ensinado pelo profeta de Deus, William Branham, eu quero mostrar 2 pontos que torna uma coisa verdadeira numa coisa falsa. Esse é o problema. A doutrina da trindade é uma doutrina correta, mas a maneira que é ensinada aí transforma ela numa doutrina falsa. Agora eu fico olhando para os pregadores da mensagem, porque existem muitos pastores da mensagem que crê que William Branham é profeta, mas 80% desses pastores são unicistas. São unicistas, e eu vou te mostrar isso. E são unicistas. 80% dos pastores que crêem no William Branham, eles são unicistas. Agora, onde está o erro? No profeta, não. O erro não está no profeta. Porque que o erro tivesse no profeta, eu também era unicista, mas eu não sou unicista. Então, o erro não está no profeta, porque eu consegui ver as explicações do irmão Branham sobre esses assuntos. Agora, por que esses pastores são unicistas? Porque eles não prestam atenção na mensagem do profeta, não prestam atenção naquilo que o profeta está falando sobre aquele assunto. Eles pegam apenas um parágrafo, assim como, veja só, assim como as igrejas evangélicas, elas pegam Mateus 28:19 para batizar as pessoas no título Pai, Filho e Espírito Santo, e quando você mostra outras escrituras, eles não querem aceitar. Eles querem ficar só com Mateus 28:19. Assim são os pastores da mensagem. Muitos deles pegam apenas um parágrafo da mensagem e dizem, não, Jesus é Deus, é o próprio Deus. Mas esquece de ver outros parágrafos da mensagem onde o profeta de Deus esclarece de uma forma plena. Então, o que aconteceu? Eles se tornaram unicistas. Mas vamos ver. Agora, deixa eu ler a mensagem do profeta. E eu quero te mostrar aqui os 2 pontos que tornam a doutrina da trindade errada. Os 2 pontos. Eu quero começar aqui na mensagem de adoção, segunda parte, parágrafo 230 ao 231, onde o profeta de Deus, William Branham, ele mostra como é que a doutrina da trindade se tornou errada. Mas preste bem atenção. Eu creio na doutrina da trindade. O profeta de Deus, William Branham, também acreditava na doutrina da trindade, mas a forma que os pregadores, tanto no tempo do irmão Branham como no nosso tempo, pregam, que está errada. Parágrafo 230 ao 231 da mensagem Adoção, segunda parte, veja as palavras do profeta. Eu sei que estou falando aqui mesmo para ministros trinitarianos. Eu também sei que muitas pessoas que vão me escutar, me assistir, só creem na trindade. E meus amigos, eu não digo isso para ferir. Sou um trinitariano também. Tá vendo só? Do jeito que irmão Branham era um trinitariano, também eu sou. Eu também sou. Ele diz assim, creio na trindade. Você veja aqui, o irmão Branham crê na trindade. E por que os pastores da mensagem que crê no profeta pregam contra a trindade? Não. Eles eram para pregar contra a maneira que os pregadores da denominação ensinam.
mas não contra a Trindade em si, não contra a doutrina em si, mas os pastores da mensagem, eles pregam contra a Trindade da forma total. Eles dizem que não existe Trindade porque está errado. Não, existe Trindade sim, mas é a maneira que é ensinada que está errado. Mas existe uma Trindade na Bíblia. Apesar da palavra não aparecer, a palavra Trindade não aparecer na Bíblia, mas existe sim a Trindade, existe sim o ensinamento da Trindade, porque o profeta de Deus crê nesse ensinamento. Veja o que ele está dizendo assim, ó. Eu creio na Trindade, os 3 atributos de Deus. Olha aí, olha a maneira correta da Trindade. Os 3 atributos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não 3 deuses. Então é aí que está errado. Quando você crê na Trindade de 3 pessoas, de 3 deuses, aí se torna uma doutrina falsa. Mas a Trindade são os 3 atributos de Deus. Não 3 pessoas. Não 3 deuses. Porque nós lemos aqui que no céu só existe um trono. Se tivesse 3 deuses, era 3 tronos. Mas a Bíblia não fala em 3 tronos. Ela fala apenas em um trono. E um assentado sobre o trono. E o profeta diz, e o Breno continua: os 3 atributos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não 3 deuses. Creio que há 3 atributos. Absolutamente falo isso de todo o meu coração. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles não são 3 deuses. São simplesmente 3 atributos. Os 3 ofícios de Deus. Deus viveu em uma vez na paternidade, Filho, e agora o Espírito Santo. É o mesmo Deus em 3 ofícios. Aleluia. Então a Trindade correta é dessa maneira. Essa é a doutrina correta da Trindade. Os 3 atributos de Deus. Mas quando você ensina que a Trindade são 3 pessoas ou 3 deuses, então aí torna o ensinamento errado, equivocado. Mas não é assim. A Trindade são os 3 ofícios ou os 3 atributos de Deus ou as 3 manifestações de Deus. Não 3 pessoas. E o Breno continua: Pai, Filho e Espírito Santo não é o nome de Deus. Deus tem um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, qual é a maneira que a Trindade se torna errada? Quando você ensina que a Trindade é formada por 3 pessoas. Aí sim, torna o ensinamento da Trindade um ensinamento errado. Mas quando você diz que a Trindade são os 3 atributos de Deus, os 3 ofícios de Deus, então essa é a forma correta do ensinamento da Trindade. Mas vamos adiante com a mensagem do profeta. Agora eu quero ler aqui a mensagem, adoção, Hebreus capítulo 1. O profeta de Deus, ele pregou 14 sermão só no livro de Hebreus. E eu vou ler aqui o primeiro sermão que ele pregou, que é Hebreus 1. Mensagem Hebreus 1, parágrafo 118 ao 119. Veja o que a Mombrana diz sobre a Trindade. Agora, eu quero dizer aqui, especialmente para os pastores, os pregadores da mensagem, que diz que crê no profeta. Escute isso e aprenda. Veja isso. São palavras do irmão Brana, o 7º anjo, o profeta de Deus, que eu creio, e ele veio e restaurou tudo aquilo que os demais deixaram para trás. Veja o que é que ele fala. Agora, quem é este grande sujeito? Esse grande companheiro, Cristo, aqui. Deus no Pai, Filho e Espírito Santo. Não são como porém isso não é uma pessoa, não é uma pessoa da Trindade. Veja o que as palavras do profeta diz aqui. Olha o que ele diz. Porém isso não é uma trindade de pessoas. É uma trindade de ofício. Quer dizer, Pai e Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas, mas sim 3 ofícios. Ele era o pai guiando os filhos de Israel. Aquele era o seu ofício. O grande pai Jeová. Ele habitou na terra chamado Filho. Agora ele habita em sua igreja
chamado Espírito Santo. Tá vendo aí? O que é a Trindade verdadeira? O que é o verdadeiro ensinamento da Trindade? É os três ofícios de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três ofícios de Deus. Não três pessoas, mas sim os três ofícios de Deus. E Mombrana continua. As pessoas tentam fazer dele três deuses diferentes. Esta é a razão pela qual os judeus, você nunca trará isso para o judeu. Não. Ele não pode, ele não tem um mandamento. Ele não pode. Ele tem um mandamento que é um só Deus. Há somente um Deus. Então, quando você diz que a Trindade são três deuses ou três pessoas, vocês se tornam pagões. E hoje as igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, universal, Deus e amor, todas essas igrejas evangélicas são pagões, porque elas ensinam a Trindade de maneira errada. Eles creem que a Trindade são três pessoas, três deuses, então eles são pagões. Mas a Trindade não é três pessoas. A Trindade verdadeira, o ensinamento verdadeiro da Trindade, são os três ofícios de um Deus. Agora, deixa-te eu mostrar aqui mais uma vez para você, na mensagem Hebreus 4, capítulo 4, pregada pelo profeta de Deus, William Branham. Preste bem atenção que eu estou mostrando aqui para vocês as duas maneiras que torna o ensinamento da Trindade errado. A primeira maneira é quando você pega a doutrina da Trindade e faz três pessoas distintas. Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa separada de Deus, e o Espírito Santo é outra pessoa. Então se torna as três pessoas da Trindade. Então isso é ensinamento falso. Não são três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas. São três atributos de Deus. Mas vamos ver aqui o que o profeta diz aqui ainda. Na mensagem Hebreus capítulo 4, parágrafo 125 até o 128. Veja o que é que o Mombrana, o sétimo anjo, fala sobre a Trindade. E eu peço, mais uma vez, que os pregadores da mensagem que creem em Mombrana, que 80% eles são unicistas, preste atenção nas palavras do profeta. Olha o que ele diz aqui. Deus não é três pessoas. Tá vendo? Se ele é três deuses, então somos pagões. Tá vendo? Então, quando você prega uma Trindade de três pessoas, não de três ofícios, então você é um pagão. Você adora ídolo. Você é mais pior do que a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica crê e ensina isso, que é três pessoas, e crê nisso. E as igrejas evangélicas, eles saem do catolicismo e começam a dizer que crê em Deus, mas são a mesma coisa, são tudo pagões. Não importa que são batista, adventista, não seja o que for. São pagões porque eles ensinam uma doutrina equivocada, uma doutrina errada. Vamos continuar aqui com o profeta. Deus não é três pessoas. Se ele é três deuses, então somos pagões. Qual Deus é Deus? Qual deles é Deus? Eles são todos três um Deus? Aí diz assim, são três ofícios do mesmo Deus. Tá vendo aí? Ó? São três ofícios do mesmo Deus. Ele era o Pai na forma de Espírito Santo, naquela coluna de fogo, no deserto. Ele era o Filho quando ele usava o ofício de filho. E voltará outra vez, estará conosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Vê? Ele é a paternidade, o Filho e o Espírito Santo também. É tudo o mesmo Deus operando em três ofícios diferentes. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas. São três ofícios diferentes onde Deus trabalhou. Paternidade, Filho e Espírito Santo. Paternidade quando Deus guiava o povo de Israel lá no Egito. Filho, quando Deus veio e habitou no seu Filho Jesus Cristo. E Espírito Santo, quando ele vem habitar em você. Mas tudo é o mesmo Deus. Não três. Isso é paganismo. Isso é catolicismo. Mas os três ofícios de Deus. E Mombrana continua. Em João 5,7, são três que testificam no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um. Filipe disse, Senhor, mostre-me o Pai. Isso nos satisfará. Ele disse, estou há tanto tempo no vosso meio e não me conhece? E disse, quando vê a mim, vê o Pai. Por que dizes, mostra o Pai? Isso o que Jesus disse para Filipe no capítulo 14 do Evangelho de João.
Agora, veja aqui no parágrafo 20, no parágrafo 128, veja aqui que o Mumbrana mostra agora o segundo ponto aonde você transforma a doutrina da Trindade errada. O primeiro ponto, deixa eu voltar aqui atrás e mostrar para você. O primeiro ponto que você pega a doutrina da Trindade e transforma na doutrina errada é quando você diz que são três deuses. Isso é errado. A Trindade não são três deuses. A Trindade são três ofícios de Deus, não três deuses. Então, quando você prega que a Trindade são três deuses separados, três pessoas separadas, então elas se transformam num ensinamento errado. E você não pode crer nesse ensinamento porque está errado. Agora, quando você diz que a Trindade são três ofícios de Deus, Deus trabalhando como Pai, depois ele veio como Filho na pessoa de Jesus Cristo, e depois ele vem como Espírito Santo habitando na sua igreja, então aí está correto. São os três ofícios de Deus. Agora, eu quero terminar lendo esse parágrafo aqui. Parágrafo 128, onde Mumbrana mostra o segundo ponto aonde a doutrina da Trindade se torna errada. Veja o que ele diz. Agora, os unicistas tomaram isso, um grupo de pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício em um lugar, como o seu dedo. Isso está errado. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Se ele fosse, então ele, como poderia ele ser o seu próprio Pai? Deixa eu repetir esse parágrafo, porque eu disse no começo do programa que 80% dos pastores que creem que Mumbrana é profeta, eles são unicistas, porque eles dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas ofícios, e Mumbrana está dizendo que não é apenas isso. Pai, Filho e Espírito Santo são os três ofícios de Deus, mas não é só apenas isso. Porque quando você diz que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas ofício, então vocês estão negando o Filho. E veja o que a Bíblia diz aqui, na primeira carta de João, onde a gente leu. Deixa eu voltar aqui para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Quando você diz que Pai, Filho e Espírito Santo é apenas ofício de Deus, então veja o que a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 2, versículo 21 e o versículo 22 da primeira carta de João, capítulo 2. Deixa eu ler só o 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, e esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, quando você diz que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas ofício, você está negando o Filho. Você está dizendo que Deus não teve um filho, e a Bíblia diz que Deus teve um filho e o seu nome foi Jesus Cristo. E veja o que o Mumbrana diz aqui, ó, para 128 da mensagem de Hebreus, capítulo 4, ele diz assim, ó. Agora, os unicistas que estão dentro da mensagem, tomaram isso, o grupo das pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício em um lugar, como o seu dedo. Aí o Mumbrana diz, isso está errado. Aí está. Isso está errado. Deus, Jesus, não poderia ser o seu próprio Pai. Se ele fosse, então, como ele poderia ser o seu próprio Pai? Hein? Como é que Jesus poderia ser o seu próprio Pai? Que ele falava, graças a Deus, Pai, que acontece essas coisas aos sábios, entendidos e revelações aos pequenos. Como ele podia ser o próprio Deus que ele falava com outra pessoa? Então, meu irmão, meu amigo, ouvinte, meu amado irmão, o meu propósito aqui é ensinar para as pessoas a verdade da Bíblia. Eu não estou aqui, sabe, tentando enganar ninguém, não. Eu estou ensinando aqui a verdade. E não estou aqui atrás de dinheiro de ninguém, mas o meu propósito aqui é a alma das pessoas. Então, que Deus nos ajude. Então, essa é a forma da Trindade. A Trindade correta, que a Bíblia ensina, e que foi restaurada pelo sétimo anjo, é que a Trindade são os três ofícios de Deus. Agora, não apenas os três ofícios de Deus. Porque que você crê que a Trindade são apenas os três ofícios de Deus, vocês são mais pior do que as denominações. Porque as denominações creem que a Trindade são três pessoas. Diz que Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa,
e o Espírito Santo é outra pessoa, e todos três são Deus. Aí se torna paganismo. Mas só que eles não negam que Jesus é filho de Deus. Mas os unicistas, dentro da mensagem, eles crêem que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas ofícios. Então eles estão negando que Deus teve um filho. Mas isso é errado, diz o profeta. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus te abençoe. E continue assistindo meus vídeos. E se inscreva no meu canal. É o que eu peço para vocês, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus esteja toda sobre vocês, em nome de Jesus. E até o próximo programa, A Palavra do Mestre, aqui no canal HAM TV. Amém e Deus abençoe.